renovam nessa força. Aqueles que esperam no Senhor renovados serão. Essa semana foi bem difícil para mim. Meu sogro, ele era como um pai para mim. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu acho que eu tinha 24 anos. Eu estava grávida do Pedro quando eu perdi o meu pai. E meu sogro ocupou um lugar muito importante para mim, de exemplo, de pessoa digna. Meu sogro, um homem simples, mas muito digno. E na quinta-feira eu achei que eu não ia aguentar, irmãos, assim, porque acho que misturado com tudo que eu estou vivendo, né, batalhando aí para manter a saúde, foi muito difícil ter que encarar a morte. Foi muito difícil para mim. Eu não consegui ficar direito no velório, tive minhas dificuldades na quinta-feira e fiquei sem força. Confesso para os irmãos, porque quando eu olhei para a morte assim, eu falei, ela vai vencer. Uma hora ela vence. E eu não estava muito afim de ver a morte naquele dia. Foi muito difícil para mim. Eu acho que eu sofri mais que o bispo, porque acho que todo o estado, meu estado emocional e tudo isso não colaborou. Por que eu estou falando isso? Porque essa palavra que eu vou falar tem a ver com isso. Mãos à obra. Quando a gente entende que a gente tem propósito, que a gente tem um chamado, que foi colocado dentro de nós, coisas de Deus, e eu acredito que Deus derramou coisas dele dentro de cada um de nós que está aqui. É parte do trabalho, do trabalhar de Deus, derramar dele em nossas vidas, para que a gente possa cumprir, passar por essa terra e de uma maneira muito especial impregnar a terra através das coisas que Deus colocou dele na nossa vida. Então eu creio que isso me motiva a lutar, me motiva a falar, tudo bem, hoje foi uma rasteira, mas vamos lá, mãos à obra, vamos ficar de pé. Estamos de pé, amém? Amém. O Senhor fez a gente ficar de pé, 2020, 2021, estamos enfrentando uma pandemia com gripe agora, né? E nós, irmãos, não sabemos o que vem para o futuro. Não sabemos, não pense você que tudo está redondinho, está tudo certo, que vamos aí achar uma água. Irmãos, a coisa está ficando complicada, porque os homens estão destruindo a nossa casa, que é a terra. E aí a gente está vivendo a bagunça da ganância, da exploração, da destruição do meio ambiente. E tudo isso que nós passamos é resultado disso. Mas o que fazer? Dá para parar? Não. Não dá para parar. Nós temos que continuar. E eu gostaria, nessa noite, no primeiro dia de meditação desse tema que Deus colocou no nosso coração, mãos à obra. Um chamado para a gente trabalhar, um chamado para a gente se derramar na nossa essência, naquilo que nós somos, naquilo que nós recebemos de Deus, porque ninguém pode dar nada para Deus antes de ter recebido dele. Sabe, tudo vem dele, tudo volta para ele. Quando a gente tem essa convicção de que aquilo que há em mim, aquilo que há em você, tanto em termos emocionais, espirituais, financeiro, seja qual for o recurso que Deus liberou da parte dele para você, veio dele, porque tudo é dele, tudo começa nele e tudo termina nele. Então nós decidimos colocar esse tema porque não dá para a gente parar, não dá para a gente parar. Às vezes a gente quer parar, às vezes a gente se cansa, às vezes a gente fica desanimado, às vezes as circunstâncias nos dominam, né? E eu falo isso de causa própria, e falo, não, agora deu, agora chega. E aí eu vejo que Deus vem mais uma vez, e a misericórdia dele se renova, e ele aumenta a nossa força dia após dia, porque ele é Deus. E ele escolheu a gente como seu povo,
para derramar da sua essência sobre nós. Amém. E isso faz toda diferença. E a minha incumbência hoje é falar, primeiro dia, mãos à obra. E aí quando eu falei, nossa, vai ser uma palavra assim, vamos lá, mãos à obra, vamos trabalhar, não sei o quê. E Deus me levou a uma reflexão do chamado de Neemias. Do chamado dele. Eu gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, nós vamos ler 4 versículos e vamos encerrar meditando nesses 4 versículos aquilo que Deus quer de nós, que nós entendemos que Deus quer de nós nesse ano de 2022. Se você puder ficar em pé 1 minuto para ler, seria bom. Hoje Deus começa uma reconstrução nesse lugar, amém? E quando eu digo isso, é de mim e de você. Existe um trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Diz assim, Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pai, assim como o Senhor ministrou coisas da tua parte no meu coração, eu venho pedir agora que o Senhor possa partir o pão com a tua igreja. Amém. E que nós possamos receber algo do Senhor nessa noite. Aleluia. Que nos mova a fazer a tua vontade. Amém. Nós repreendemos agora todo principado e potestade, todo dominador que queira paralisar, Senhor, a nossa vida por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades. Senhor, em nome de Jesus e autoridade que foi dada à igreja do Senhor, que todo e qualquer principado caia por terra agora e não tenha poder de falar, de interferir, de trabalhar na nossa mente, lançar pensamentos contrários. Nós levamos agora cativo a obediência de Cristo. Amém. Para que a nossa mente seja capaz de receber a revelação do Senhor. Amém. Assim eu oro e peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido, minha querida. Chamado. Neemias foi chamado para fazer essa obra de reconstrução. E quando eu fui pensar em chamado, eu fui pensar em vários homens, em várias mulheres de Deus que foram chamados por Deus para trabalhar. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou mostrar um lugar para você ir. Josué, meu servo é morto, tu vai prosseguir agora, não temas, nem te espante, vem a voz do Senhor, fala com eles. Vem, o Senhor vem falar com Jeremias. Jeremias fala, Senhor, eu não passo de uma criança, como é que eu vou fazer a tua obra? Como é que eu vou profetizar? Senhor, não dá. E o Senhor fala, eu vou colocar minhas palavras na tua boca. Queridos, Isaías tem um êxtase espiritual. Ele está ali no ano tal. Isaías entra no templo e de repente ele vê um anjo. E aí ele recebe aquela chamada. Que glorioso! É muito glorioso a gente ver essas pessoas serem chamadas desse jeito para a obra, Deus aparecer, falar, bradar. Mas, queridos, eu pergunto, será que esse é o comum?
Será que é só dessa maneira que Deus chama as pessoas para realizar a sua obra? E eu tenho certeza absoluta que não. Porque a maioria de nós aqui, não teve uma visão, um anjo não ficou tatalando as asas, blá, 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 blá. Eu te chamo Mariana, e a Mariana, Senhor. Não foi assim. Foi algo dentro de você, chamado Espírito Santo, que trabalhou, te tocou, te moveu. E aí eu fui pensar em Neemias. Fui pensar em Neemias e fui pensar no irmão dele. Porque Neemias estava na cidadela de Suzã. Ele estava debaixo do domínio do rei Pérsia. O primeiro domínio que teve foi o babilônico. E os profetas, Jeremias foi um deles, falou: olha, vocês vão para o cativeiro. E Nabucodonosor vai até o povo de Deus e expatria, tira eles da terra e leva eles para a Babilônia. Escolhe os melhores, escolhe os jovens, os fortes, os inteligentes, os nobres com dinheiro e leva para a Babilônia. Passa esse tempo, mas depois Nabucodonosor cai e se levanta um outro reinado maior, que é o reinado persa. E aí nós vamos ter um período de domínio também grande e o povo de Deus lá. Mas no reinado do rei Ciro, Deus trabalha no coração daquele homem e aquele rei começa a liberar para que o povo de Deus volte para Jerusalém. Se cumpriu a profecia de Jeremias, 70 anos no cativeiro. Foi tempo. Então Neemias, ele não nasceu em Jerusalém. Ele provavelmente nasceu no reinado persa. Ele já nasceu no cativeiro. E aí o irmão dele vai visitá-lo. O irmão dele estava nesse momento, vivendo essa fase de liberação daqueles que foram expatriados, daqueles que estavam fora do seu país. E ele foi um desses que foi voltando. Acho que teve a primeira leva com... Esqueci o nome do profeta, eu não sei se é Zorobabel. Eu esqueci. Mas teve uma primeira leva, depois teve uma leva com Esdras. E eles foram voltando para a sua cidade natal. E aí o irmão de Neemias vai fazer uma visita para ele. E aí começa essa história que foi o que mais me intrigou de pensar nesses momentos. E ele fala: e aí, como é que tá? Ele estava vindo de lá dessa cidade. E aí, como é que tá as coisas? Ele falou: o negócio tá ruim, mano. Eles estão em desprezo, estão na miséria. E aí, irmãos, a primeira coisa que eu fiquei pensando é sobre a visão que cada pessoa tem das coisas. Anani era irmão de Neemias e ele estava dentro, imergido nessa situação de pós-exílio, na miséria, no desprezo. O irmão dele estava no palácio, servindo ao rei, era o experimentador da comida, era o copeiro, alguém de confiança, alguém que ouvia as conversas do palácio. E aí você vê duas pessoas, quando ele pergunta, como é que tá? Ele conta. E aí você vê algo acontecer na vida de Neemias, que eu acho que é dessa maneira que Deus vai te chamar esse ano para trabalhar. Ele, quando conta, Neemias fica assim, chocado. Ele fica chocado. Duas pessoas, e se nós parássemos aqui, cada um de nós tem uma visão de reino, uma visão do que é igreja, uma visão do que é ser cristão, uma visão do que é servir a Deus, uma visão do que é obra. E isso, por isso que você tem que prestar bastante atenção, essa palavra é curta, mas você hoje precisa pedir que Deus banhe os seus olhos com a visão dele. Porque na hora que o irmão dele chegou, contou, o coração dele ficou constrangido, ele ficou desajustado com aquela notícia, e chorou, e ficou lamentando. Alguma coisa aconteceu.
dentro dele. Só porque ele soube uma notícia, ele nem viu. Mas aquilo ali mudou o comportamento de Neemias, o curso da vida dele. Ele estava ali, mais um dia de trabalho. E o meu desejo hoje é que Deus mude a minha visão e a sua para o centro da visão da vontade dele. Porque ontem a gente estava na casa do meu filho Paulo e nós estávamos assistindo um filme lá, O Último Duelo. Ficou tarde, eu e o bispo viemos embora. E aí quando nós ligamos a nossa televisão para assistir o mesmo filme, o bispo falou: nossa, como a nossa televisão é ruim. Porque a nitidez, a televisão do Paulo é mais nova, então ela tem uma qualidade de pixel, não sei o que, melhor. Escuta o que eu vou te dizer. Enquanto a gente não vê a diferença, a gente fica conformado com o que a gente tem. Sabia? Porque está ali, te servindo. Ele falou: não, eu vou. Primeira vez eu falei para ele: amor, vamos trocar a televisão? Não, a televisão está ótima. Ela está ótima. Aí quando ele voltou da casa do Paulo, por que essa imagem está tão escura? Por que essa não é tão nítido? Eu falei: porque a nossa televisão tem 9 anos, amor. Eu falei: acho que nós vamos comprar uma televisão. Mas você entende que o nosso olhar para as coisas só muda quando você tem um comparativo, quando você olha e você pode falar: isso aqui está de um jeito, isso aqui não está tão legal. Eu fico imaginando que Neemias, quando soube daquela notícia, quando o irmão dele fala, e ele estava no reinado persa, ele estava servindo, ali devia sentar governadores, presidente, um monte de gente. Eu imagino que ele ficava ali à beira da mesa, escutando tudo aquilo, vendo a estabilidade daquele reino. E aí quando chega o irmão falando: lá, filho, ó, está tudo acabado, não tem nada. Então ele tinha um comparativo. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Ele estava num lugar onde tudo era estável, onde tudo era bom, onde tinha domínio, onde tinha governo, onde tinha beleza. O irmão dele veio e falou: a sua televisão é ruim, hein? E aí alguma coisa nele: caramba, eu sei que a gente pode viver o melhor. Eu sei que pode ser melhor. E isso começa, eu creio que isso estava no coração de Neemias, esse diferencial do que ele vivia todo dia e da notícia que o irmão dele trouxe para ele, que era totalmente diferente. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Deus tem pessoas que Deus não vai e fala assim: Teté, eis que o Senhor fala, levanta-te. Aí a Teté levanta. Eis que tem pessoa que Deus vai usar simplesmente porque ela vai se posicionar diante da situação que os olhos dela estão vendo. Quando você entende isso? Você olha a situação e você não consegue se conformar. E porque você não se conforma com aquela situação, como você não quer deixar que as coisas fiquem daquele jeito, então Deus começa a trabalhar na tua vida para que você seja um agente de milagre, para que você seja um agente de reforma. Muitas vezes não vai ter assim: vem, Pietro, não! Simplesmente fala: eu não acho que isso aqui está bom. Você não está conformado, não, isso aqui pode melhorar e eu posso fazer parte da melhora. Porque muitas vezes nós vemos as coisas, mas nós não queremos fazer parte da melhora. Daniel, irmãos, foi igualzinho. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. Daniel foi um daqueles que foi levado para a Babilônia. O que mudou a história de Daniel não foi porque Deus falou com ele alguma coisa. Deus não pediu nada para Daniel. Mas Daniel, quando chamaram todos os jovens, colocaram a comida, tudo, ele falou assim: e eu decidi não comer da mesa que me foi posta. Você entende o que é posição? A pessoa está ali e ela toma uma posição. Na hora que Daniel tomou aquela posição de não comer das iguarias do rei,
Deus começou a levantar aquele jovem para grandes obras. Eu quero crer, irmãos, que esse ano vai ser assim. Conforme você se posicionar, Amém. você se posicionar, Deus vai começar a dar direção para você. E de pessoas que não são nada, que Daniel não era nada quando chegou lá. Ele passou a ser governador, um sátrapa. Então eu quero dizer para você que talvez o seu chamado não vai ser igual ao Gideão, que estava malhando trigo no lagar, e veio o anjo, e molha o algodão, e acontecer aquelas coisas espetaculosas. Mas simplesmente Deus está esperando pessoas tomarem posição. Falar, eu não aceito isso que está acontecendo. E quando você se posicionar, Deus vai começar a mudar a sua história. Amém. Receba isso, querido. Foi isso que aconteceu. Simplesmente, Neemias se posicionou. E eu quero falar 3 coisas para você que eu vi na vida desse homem. Primeira coisa, para você pôr a mão na obra, você tem que ser sensível aos problemas que não são seus. Diga amém. Amém. Ai, irmão, como é difícil. Nessa sociedade tão individualista. Olha, se eu conseguir cuidar de mim mesmo, tá ótimo. Ai, eu não tenho que me preocupar com mais ninguém. Não dá. Meu fardo já é pesado. Mas quando a gente vai lá em Neemias, e quando ele recebe a notícia, a primeira coisa que ele faz, ele pergunta como é que está o povo lá? Sabe como começa Deus trabalhar com você? Com a inquietude daquilo que está dentro de você. Se você nem se interessar, nada vai acontecer na tua vida. O posicionamento depende de você se interessar pelas coisas que acontecem na tua casa, das coisas que acontecem no teu trabalho, irmãos, interessar não é fofocar, mas é você olhar. Você escutou o vizinho quebrando o pau, fala, caramba, aí você fecha a janela. Nossa, o pessoal é barraqueiro, hein? O pessoal é barraqueiro, caramba, onde eu vim morar? E aí você não quer saber, porque a gente não quer se envolver com as coisas que não nos dizem respeito. O que eu tenho que ver com essas mulheres que saíram da prisão e estão morando naquele abrigo? Nós somos assim, diferentes. E daí que uma mulher sai de uma prisão e não consegue alugar uma casa? O que eu tenho que ver com isso? Você podia ter dado um sabonete. A gente não quer se importar com nada. A gente quer saber do nosso umbigo. A gente não quer se interessar. A gente nem pergunta. Porque se você pergunta, você vai ter uma resposta. Então precisa ter uma inquietação. O nosso desinteresse pelas coisas do outro, pela vida das outras pessoas, leva a gente a ficar estagnado. A obra de Deus, queridos, é uma obra de amor. Eu estou falando, sim, de problemas espirituais. Esse vizinho que você fala de fechar a janela, esse marido fica gritando, ela fica falando palavrão. Esse povo é terrível. E a gente quer mais empurrar eles para longe do que levar uma boa notícia de que Jesus pode mudar a vida deles. Vocês estão entendendo? Então a gente se fecha e você nem quer saber. Bom dia. Nossa, bem longe, hein? Barraca, foi barraqueiro. E a gente não quer saber. Eu falo isso, eu falei já para os irmãos que tem alguns meses que eu comecei a olhar as pessoas do hospital. Porque quando você tem a sua própria vida, os seus próprios problemas, e todo mundo aqui tem problema. Eu fiquei os primeiros, acho que 6 meses, só olhando, meu Deus, sentava lá, eu não queria nem olhar para o lado, eu não queria saber se fulano estava com câncer, se o outro estava com câncer. Eu só queria que a porta do médico abrisse, ele me atendesse logo, eu pegasse meu remédio e fosse embora. Mas de um tempo para cá, eu comecei a olhar para o lado. E ver que tinha muita gente sofrendo igual a mim.
Quantos estão me entendendo? Então, eu comecei a conversar. Eu no começo levava livro, agora eu sento e converso. Oi, você tem câncer do quê? Porque no começo eu não conseguia nem lidar com a minha notícia. Mas aí eu comecei, o que foi? Aí, você tem filho? Tenho filho, irmã. Encontrei uma, ela estava cantando um louvor no banheiro, ela me escutou, com o braço cortado, teve sarcoma, teve um câncer de mama, mais um outro. E aí a gente já fez amizade, ela já me passa louvor, eu falo com ela fala da tristeza dela. Agora, eu poderia falar, caramba, eu já estou tão cheia. Vocês estão entendendo, irmão? Eu estou tão cheia de problema que eu não quero mais saber de ninguém. Eu não vou perguntar nada para ninguém. Mas eu quero te dizer que o primeiro passo é você começar a se interessar por outros seres humanos. Nós só vamos cumprir a nossa missão de igreja quando a gente começar a olhar para a lateral. Eu amo a Deus, aleluia! Mas se eu não amo o meu próximo, a Bíblia é bem clara, a gente não ama a Deus. Se eu não consigo amar a pessoa que eu vejo, eu não consigo amar. Como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então, irmãos, nós estamos muito falhos. Fala, vamos à obra, mas o que é? O que eu vou fazer? Eu quero te dizer que Deus vai falar com você. Deus vai te orientar. Mas você tem que estar sensível. Às vezes o nosso coração é duro. Às vezes a gente é indiferente à dor das pessoas. A gente não quer nem saber. E a primeira coisa que aquele homem fez foi fazer uma pergunta. Tudo bem com você? Às vezes nós perguntamos, tudo bem, Neno? Aí se o Neno começa a falar, isso eu não estou bem, tá? Porque eu briguei com o gerente. Mas eu só fiz uma pergunta de coragem. Caramba, ele vai contar mesmo. Por isso que a gente só fala, a paz. Dá paz e vai em paz. Eu não quero saber o que a Valéria está passando na casa dela. Eu não quero saber se a dona Daída está gripada. Eu já tenho muito problema. Querido, mas Deus está chamando você hoje, te dizendo que não vai vir nenhum anjo falar com você. O único anjo preto que tem aqui hoje sou eu. E o Senhor está falando, se posicione diante de mim. Se posicione. Sabe, se você não se importar com as pessoas, você não vai fazer diferença em lugar nenhum. Porque o que Deus mais ama é gente. E se você quer gente longe de você, então desculpe, você não é igreja. Você não é igreja. Os problemas não eram de Neemias. Ao contrário. Cara, eu penso que o cara estava de boa, comendo do melhor, tranquilo, trabalhando. Tudo bem, ele tinha uma profissão arriscada. O pai do rei que ele cuidava foi envenenado. O Xerxes. Esse aqui é o Artaxerxes. O pai dele tinha sido envenenado, era um cargo de... Ele tinha seus vícios, mas estava confortável, funcionário público. Vamos comer das iguarias. Comia, poxa, tudo que você comeu aí nesse Natal e Ano Novo, saladinha, caponata e não sei o quê, tudo que você comeu, o cara comia. De boa, estava de boa. E aí quando ele recebe uma notícia, ele fica abalado. 1 João 4 diz assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, ele é mentiroso no amor que ele diz ter por Deus. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Diga assim comigo, Deus é amor. Deus é amor. Queridos, para isso, para eu terminar esse ponto 1, para você ser sensível, você tem que pedir uma coisa para Deus. Que eu não posso fazer no seu coração. Mas você pode pedir para Deus fazer isso no seu coração. Está em Salmo 51, 17, que diz assim,
sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará. Sabe por que Neemias alcançou êxito? Porque ele tinha esse coração quebrantado. Às vezes nós somos duros de coração. Nós somos pessoas frias. Nós não estamos nem aí para nada, nem para ninguém. Importa que eu faça minhas coisas, eu tenho minhas coisas, a minha casa, a minha luta, o meu carro. Querido, nós não vamos levar nada disso. Então hoje você precisa, se a gente tivesse parar para fazer uma oração agora, a oração é: Senhor, quebranta o meu coração. Como é quando você para no farol e vem aquela criança suja e te pede uma moeda? Aí você está sentado lá, rapidinho você aperta o botão para subir o vidro. É uma criança. Aí você fala: mas atrás tem um adulto que está explorando. É verdade. Eu decidi fazer o bem. Não sei o que vai acontecer. Não sei. Quantas vezes você olhou para um órfão? O importante é que minhas crianças tenham um presente no Natal. O importante é que minha filha esteja bem vestida. E a gente não está nem aí quando a gente dá as coisas para os outros. A gente dá tudo estragado. Queridos, eu quero dizer, Deus quer usar uma igreja. Deus quer usar essa igreja. Mas eu quero te dizer que Deus está esperando o seu coração se quebrar. Sabe, se quebrantar. Assim, viu uma coisa, o seu coração. A Flavinha, ela tem um dom. Ela tem um dom. E é muito mais fácil quando tem dom. Ela tem o dom do socorro. A Flavinha é assim. Ela vê uma necessidade. Daqui a pouquinho está pedindo alguma coisa para alguém. Eu já vi a Flavinha fazer N vezes isso. Porque está nela. É um dom. Existe um dom chamado dom de socorro, dom de misericórdia. A Flavinha, quando você tiver, pede para ela orar na sua cabeça. Vai ficar aqui até amanhã, Flavinha. Fala: Flavinha, ora aqui, porque eu não estou nem aí para ninguém. A Flavinha é assim: ai, porque tem uma criança que está precisando de leite. Aí quando você vê a Flavinha está recolhendo leite em tudo que é lugar, ela pede para 200 clientes, até que a criança receba leite. E ela é assim sempre. Ah, ela é melhor que a gente? Não, ela tem um dom. Agora eu não tenho dom. Então eu tenho que levar martelada. Você entende? Eu não tenho. Meu coração não é assim rendido. E eu tenho que trabalhar isso para eu conseguir olhar o próximo, olhar o vizinho, olhar a pessoa que precisa, visitar um doente, consolar um enfermo. Eu preciso. Porque se a igreja não amar, ela perdeu a sua função. Não importa se está cheia. Não importa. O que importa é que Deus é amor. E quem anda com Deus, ama. Ama. Porque se eu não amar esse vizinho que me perturba, que grita, e eu achar um jeito de falar do amor de Deus para ele, e de me aproximando, ai, não quero saber. É assim que a gente é. Mas eu tenho certeza que esse ano de mãos à obra, nós vamos ser Neemias. Sem nenhum chamado especial, sem nenhum anjo gritando o teu nome. Você simplesmente vai se dispor e vai abençoar vidas em nome de Jesus. Amém. É isso que Deus está esperando. Que obra que você vai mostrar para Deus? A sua fé sem obras é morta. A gente teve dificuldade de fazer as sacolas. Eu pensei que seria fácil. Não foi. Mas eu não desisti. Liguei, pedi dinheiro para os outros. Liguei mesmo. Falei assim: você pode me dar R$50? Pedi. Não é para mim, não é para comprar o meu sabonete. Pedi. Liguei para um, liguei para outro, mandei vídeo. Porque não era para mim. Irmãos, nós precisamos ter um coração quebrantado. Toque em alguém e diz assim: Deus precisa me quebrar. E você? Ai, ninguém está nem falando comigo hoje, hein? Deus precisa te quebrar, crente. Precisa. Mãos à obra para quê? Coração quebrantado. Por que você
dentro para fora. E se a gente ficar indiferente, não vai dar certo. Primeira coisa, eu preciso ser sensível. Segunda coisa, eu preciso chorar. Irmãos, quando aquele homem soube daquela notícia, e isso tem um significado. Quando ele ouviu a notícia, tem 3 verbos que acontecem. Primeiro, ele sentou. Ele se assentou. Depois, ele chorou. E depois, ele se lamentou. Meu Deus, como isso pode estar acontecendo? Meu Deus, como isso pode estar? Então, isso mostra para mim alguém que é sensível ao sofrimento do outro. Alguém que para o que está fazendo e falou, caramba, está acontecendo isso com fulano. E ele sentou, parou, e eu tenho certeza que esse sentar foi para pensar no que estava acontecendo na vida do outro. E depois ele falou, meu Deus, o teu povo está lá, eu estou aqui, tudo bem, estou trabalhando, está tudo tranquilo comigo. E aí veio aquela tristeza do pensamento de ver, porque 2 palavras são usadas ali, miséria e desprezo. 2 palavras que o irmão dele fala para ele, assim, existe miséria e desprezo. E essas palavras pesaram no coração dele. Eu vou ler para vocês aqui o que o dicionário diz que é miséria. Estado de pobreza extrema. Estado onde falta coisas essenciais. É uma expressão de fraqueza, de imperfeição. É uma porção excessivamente pequena, excesso de sofrimento, em que há desgraça, infortúnio, coisa de pouca importância, insignificante. Então, quando o irmão dele fala assim, eles estão em miséria, era isso que ele viu, eles estão em extrema pobreza, eles são insignificantes, eles não valem mais nada, eles não têm mais expressão, onde a minha descendência, o meu povo, eles estão assim, em miséria. E desprezo quer dizer, ação ou efeito de desprezar, ausência de consideração, sem apreço, nem estima, desdém, sensação de repulsa. Queridos, se a gente não começar a chorar, não quero chorar não, quero ficar sempre alegre. Está chorando pelo problema dos outros? Não. Mas eu quero te dizer que antes de pôr a mão na obra, nós temos que estar inteiramente inconformados com o que está acontecendo com esse mundo. A Bíblia diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enquanto eu estiver conformada, aquilo não vai me tocar. Eu não vou chorar. Eu não vou pensar. Eu vou viver minha vida diária, eu pego um ônibus, eu vou trabalhar, eu cumpro minha tarefa, eu volto para casa, faço meu serviço em casa, ponho meus filhos na escola, faço a tarefa, e eu vou vivendo só a minha vida, só a minha vida, só a minha vida, como se só existisse eu. E que eu me lembre, a nossa palavra, a Bíblia que você tem na mão, diz em João 3,16, que Jesus amou ao mundo de tal maneira que ele entregou tudo para resgatar. Mas a gente não quer saber do vizinho, a gente não quer saber do colega de trabalho, a gente só quer saber da nossa vidinha medíocre. A gente só quer saber de trocar o carro, a gente só quer saber de comprar casa, de trocar, de dar bicicleta, de não sei o quê. Sendo que o negócio está feio ali fora. Com o que você se importa? Sentar, chorar e lamentar. É a primeira fase da inquietação. Primeiro eu pergunto, a notícia vem, aquilo tem que mexer comigo. Se aquilo não está mexendo com você, é porque você está indiferente. Não tem amor aí. Não tem amor. Precisa sentar, chorar e falar, Deus, o que está acontecendo? Eu sou uma criança. Deus, o que está acontecendo? Esse casal tem 2 meses de casado. Deus, tem misericórdia. Deus, tem misericórdia que as mães agora estão chamando os bebês de bebê arco
irmãos? E nós estamos aceitando tudo, não há uma inconformidade, gente. Está tudo bem. Aí você vê aquele menino que mora na sua rua, você viu ele crescer. E aí, de repente, você viu ele sendo aviãozinho, vendendo os papelotes. E agora ele é o chefe da biqueira. O que eu tenho que ver com isso? Que ele não me roube. Mas você viu ele crescer. Chorar, sentar e lamentar. E eu quero te dizer, se você está oco, você hoje precisa falar assim: eu quebranto meu coração, transforma o meu olhar para esse mundo. Eu sou igreja, eu sou o teu corpo, eu sou o teu braço, eu sou a tua mão, eu sou a tua boca, eu sou igreja, eu sou o corpo de Cristo. Senhor, move em mim uma unção de indignação, a ponto de eu me envolver, mãos à obra. Irmão, não é para você vir aqui pintar a igreja, não é para você vir aqui só dançar. Mãos à obra significa que Deus quer usar você por inteiro. Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar a tua mão para expulsar demônio, Deus quer usar o teu coração. Não é para sentar só aqui com uma Bíblia de cumprir um ritual. Nós não temos uma religião, nós temos um relacionamento com Deus. E se esse relacionamento... mas a obra... bispo, o que é para eu fazer? É cantina? Não, querido. Deus está chamando para você para amar as pessoas. Se importe com uma pessoa. Se importe com uma pessoa. Ore por aquela pessoa. Vá atrás daquela pessoa. Deixe um conselho. Porque a vida está no Filho. A vida está no Filho de Deus. Então, quando a gente quiser realmente ser usado por Deus, primeiro, comece a perguntar. Comece a se importar. Segundo, sente, chore e lamente. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que eu queria te falar é: para a gente pôr as mãos na obra de Deus, você precisa adentrar o mundo espiritual para fazer essa obra. Queridos, Neemias é riquíssimo. Se você for ler, o livro é curto. E o cara é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara que sabia. Ele em 52 dias levantou um muro. Por que ele decidiu levantar os muros? Havia uma miséria, havia um desprezo. E ele precisava começar a trazer dignidade para aquela cidade, para aquele povo. E eles estavam vulneráveis, eles estavam inseguros. Era como se a gente tivesse esse santuário com todas as... Não tem porta, qualquer um pode entrar, qualquer um pode saquear. E começava a dignidade com segurança, E quando ele começou a sentir essa dor de ver que o povo estava enfraquecido, de que o povo não estava conseguindo se reerguer porque faltava porta, porque faltava muro, então o coração dele se abateu e ele fez a terceira coisa que nós temos que fazer. Tendo eu ouvido essas palavras, as palavras que o irmão dele falou: assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Eu quero te dizer que nova vida Deus vai fazer. Amém. Queridos, mas assim, a revolução de trabalhar para Deus não é os bispos ou os pastores ter uma lista de coisas para você fazer. A revolução que Deus quer fazer é de você começar a se importar com gente. Não tem coisa mais importante nessa terra para Deus do que gente. Não tem. E ele falou: eu preciso proteger essa gente. Eu preciso trazer, restaurar a dignidade. Porque a obra de Deus ela é feita por homens, através de pessoas. Sim. Sim. Deus vai usar você. Deus vai usar você para restaurar muros e portas. Diga amém.
pessoa, ela é saqueada. E eu quero declarar que nós temos reparadores de muros e brechas e portas neste lugar. Mas nada vai acontecer enquanto você não começar a olhar outro ser humano como outro ser humano. Essa pessoa precisa da tua oração. Começa orando. Comece, Senhor, eu não sei como fazer, não sei falar como esse povo, eu não sei. Mas aí diz assim, que ele foi orar e jejuar. E a partir daí, escute, Deus liberou recursos para aquele homem fazer uma grande obra. Receba, receba, porque talvez você está precisando de recursos internos. Talvez Deus dê recursos externos para você também. Para que você possa ser uma bênção para muitas pessoas. Que o espírito de ousadia do Senhor te tome. Amém. Te tome. Alguém está ali falando alguma coisa. Você falou, olha, eu posso fazer uma oração por você? Eu posso, não posso orar na minha casa por você? Queridos, nós não oramos por ninguém. Mal nós oramos pela comida. Eu quero dizer que Deus está esperando uma revolução nessa igreja. Deus está esperando uma revolução no nosso coração. Deus está esperando o nosso coração se quebrar. Porque Deus vai usar pessoas sim. Vai usar você sim. Vai usar eu sim. Vai. E vai enviar o recurso. Quando você começar a falar, Senhor, eu não tenho nada para dar para ninguém. Eu não tenho palavra. Eu às vezes não tenho recurso. Mas o Senhor é o Deus que tem todas as coisas. Então, Senhor, vem sobre mim agora e começa a liberar os recursos do céu sobre a minha vida. E eu quero te dizer que embora você não recebeu nenhum chamado extraordinário, por causa do teu posicionamento, Deus vai começar a liberar coisas na tua vida. Amém. Queridos, no velório do meu sogro, eu estava muito, muito, muito abatida. E eu vi o filho da Selma, que era esposa do meu sogro, ele chama César. Eu vi ele assim, eu fui para dentro do carro, eu não consegui ficar muito no velório, eu fiquei dentro do carro, e de repente eu vi ele andando, agoniado. Ele estava agoniado, e a irmã dele falando com ele, calma, e ele começou a chorar. Ele perdeu o pai dele. E eu estava também, eu fiquei dentro do carro, eu fiquei chorando. Mas na hora que eu vi esse menino, ele estava assim, sabe quando alguém parece que vai explodir? Eu saí de dentro do carro e fui até ele, eu falei, César, eu sei o que você está sentindo. Eu falei, ele também era meu pai. Você está perdendo duas vezes, você já perdeu um pai, e o meu sogro se tornou o seu pai. Ele se tornou seu conselheiro, ele orava por você, ele te abençoou. Eu falei, eu sei o que você está sentindo. Gente, esse menino me agarrou. Eu estava bem? Não. Mas ele também não estava. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente acha que não pode fazer mais nada. Mas eu quero te dizer que Deus usa vaso quebrado também. Amém. Usa. Tudo depende do posicionamento que você toma diante das situações. Cara, Neemias estava de boa, ele arrumou uma confusão para a vida dele. Ele foi para lá, os caras, Sambalate, Tobias e Gesem, queriam matar o cara. Um profeta de Israel foi até lá e falou, vai para o templo, vai lá para dentro do templo, porque você vai ficar protegido lá. Mas ele estava macumunado com os amonitas para matar Neemias. Mas Deus protegeu a vida dele, falou, não, eu não vou ficar no templo, não é o meu lugar, eu vou ficar aqui perto dos muros. 52 dias, aquele homem fez uma obra extraordinária. E tudo começou com uma pergunta, como é que você está? E aconteceu uma revolução. A gente precisa se importar. A gente precisa tomar posição. Se ele tivesse só querendo informação, ou se ele ficasse só sentado, chorando, reclamando, porque tem gente que é assim, ai meu Deus, eu sou meio assim no começo, depois que eu vou melhorar, né?
Começa a chorar, o que vai acontecer, não sei o quê. Aí depois Deus vai me centrando de novo, me põe no lugar, porque nós somos seres humanos, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo te dá equilíbrio, o Espírito Santo te dá palavras de vida eterna, dentro de você vai fluir rios de água viva, vai matar sede de pessoas, vai trazer direção para quem não tem direção. Deus quer usar a igreja, Deus quer usar a igreja. E queridos, para terminar, foi uma coisa que o bispo que atentou para mim essa parte. A gente quando prega, nós conversamos muito. E aí ele falou assim: Ana, você percebeu isso? Neemias 2,16. Olha só o que diz. Não sabiam os magistrados onde eu fora nem o que fazia, porque ele ficou rondando a cidade. Pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Uau! Tinha gente trabalhando na construção do muro. Irmãos, escuta isso. Aqueles que estavam lá em miséria, desprezo, fracos, sem muita condição, eu imagino que caiu um tijolo ali, o cara ia lá, perto da casa dele, tentava levantar, para proteger pelo menos o lado onde a família dele estava. Ele tinha gente trabalhando nessa obra. Só que não na velocidade, não da maneira como Neemias foi usado por Deus para restaurar tudo e deixar aquela cidade uma cidade fortificada. Mas tinha gente trabalhando lá. E eu imagino que no dia que Neemias falou, porque aí diz assim no 17: então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Aí ele chama: vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o pobre. E eu lhes declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que eu lhe falar. Porque eu não falei para vocês, mas ele ganhou tudo. Ele ganhou madeira, ele ganhou mão de obra, ele ganhou. Quando ele chegou lá, ele chegou com recurso. E eu quero profetizar que aonde Deus te levar, Ele vai levar você com recurso. Amém. Porque tem alguém lutando lá, fraco, talvez na miséria, talvez desprezado, talvez tentando fechar o rombo. E tinha gente lá trabalhando. Eu imagino quando essas pessoas viram que ele chegou e falou: nós vamos reconstruir a cidade que é nossa. Nós vamos mudar a história. Eu imagino que eles foram os primeiros a falar: uhul! Nem todo mundo estava trabalhando. Muita gente desistida. E aí, o verso 18 responde o que eles falaram. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Receba essa palavra, querido. Eu sei que é uma palavra que talvez não seja tão digerível para você ficar dando aleluia toda hora. Mas essa não é a intenção. A intenção é que você saia daqui com o coração quebrantado. Amém. Bispo, a intenção é que você entenda que tem pessoas que estão cansadas, estão lutando, ou até já desistiram, ou sabe, enfiaram os pés pelas mãos. Mas eu quero te dizer que nós somos o povo de Deus, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de anunciar. Quando a gente parar de ser igreja, não tem mais sentido. Nós existimos para declarar a palavra de Deus. Você não vem aqui para ser abençoado, meu irmão, me desculpe. Você não vem aqui para conquistar o seu carro, me desculpe. Você vem aqui para ser discípulo de Jesus Cristo. Você não vem aqui para fazer campanha, me desculpe, tem várias igrejas para isso. Essa não é a igreja. Vim aqui para fazer uma campanha de tantos dias para trocar meu carro por um zero. Vai em outra igreja. Não é essa a igreja.
Nós existimos para ser discípulo de Cristo. Nós existimos para adorar a Deus. Nós existimos para ser reparador de brecha. Nós existimos para evangelizar. Nós existimos para curar o enfermo. Nós existimos para expulsar demônios. A igreja é uma entidade, ela é uma organização espiritual. Aonde você chegar, os demônios têm que sair. Você tem que proclamar cura ao doente e liberar uma palavra de ânimo àquele que não tem vigor. Essa é a nossa missão. E enquanto você vai fazendo a obra, Deus vai cuidando de você. Amém. Se precisar de casa, Deus vai te dar casa. Se precisar do carro, Deus vai te... Se Deus quiser agraciar você viajando, aleluia, são as cerejinhas do bolo. Mas eu quero te dizer que Deus escolhe pessoas para levar vigor àquele que não tem mais vigor. Neemias chegou naquele lugar e o cara arrasou. Arrasou. Sabe por quê? Porque ele se interessou. Porque o coração dele ficou quebrantado com a situação de miséria e desprezo. E depois ele foi lá e falou: Senhor, eu não tenho como fazer isso. E aí ele foi lá e trouxe do invisível para o visível o recurso necessário para o milagre acontecer. Amém. Isso é igreja. Isso é colocar mão à obra. Irmãos, a gente se cansa fácil, a gente desanima fácil, a gente começa as coisas e não termina. Mas eu quero dizer que o Senhor está aqui para fortalecer as nossas mãos para o trabalho. Amém. E o trabalho seu é falar de Jesus. O seu trabalho é dizer que há um Deus poderoso, que cura, liberta, que sara e que batiza com fogo e com poder. É isso que nós temos que fazer. Essa é a nossa missão, essa é a nossa obra. Nós temos que voltar a ser igreja raiz, igreja chão, igreja que proclama o evangelho puro, limpo. É para isso que nós existimos. Quando ele falou: a boa mão de Deus me deu recurso e a obra vai se concretizar. E eu quero dizer para você hoje que está cansado: estou cansado, estou sem força, estou sem ânimo. Isaías 40, 29 diz assim: promessa do Senhor: eu sou o Deus que dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você não tem nada, você não tem vontade de se interagir, você não tem vontade de evangelizar, você não tem vontade de adorar, você não tem vontade de fazer nada. Mas a palavra diz que Ele é o Deus que dá vigor ao cansado e multiplica para aquele que não tem nada. Amém. Não tem nada, não tem força, não tem vontade, não tem nada, mas Ele vai lá e impregna a nossa alma com o Espírito Santo e levanta a gente para fazer a sua obra e estabelecer o seu reino. Amém. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as águias, correrão, não se cansarão e não se fatigarão. Amém. Mãos à obra. Começa quebrando o seu coração. Eu queria louvar, cantar esse louvor, alguns conhecem. É uma oração, é um pedido que esse cantor faz. Ele falou: olha, Deus quer te usar. Deus quer fazer coisas na sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé e a gente louvasse. Apesar de tudo que você está passando, sabe, irmãos, que a gente pode dar tanta desculpa para tanta coisa, para não se envolver com o reino. Eu mesmo tenho 1 milhão de coisas que eu poderia falar para não me envolver com mais nada. Mas eu quero te dizer que Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida. Ele pagou